Olha só que interessante o que foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes em Nova York e que agora o povo terá a oportunidade de constatar se ele estava mesmo falando a verdade ou espalhando uma espécie de fake news. Veja o que ele disse. Nada foi apontado. Se apontado fosse, seria averiguado, porque não há ninguém, nenhuma instituição que tenha mais vontade de aprimorar e melhorar da transparência total às urnas eletrônicas e às eleições que o Tribunal Superior Eleitoral. Resumindo, o ministro disse que se houvesse irregularidades, o tribunal teria interesse em apurar, pois é bom lembrar que uma democracia verdadeira é feita de respeito entre as partes. No passado, quando o voto era impresso, se houvesse alguma dúvida quanto ao processo de apuração, se pedia a recontagem. Hoje, diante de inúmeras dúvidas, não se pode ter uma conferência garantida na Constituição. Mas o artigo 221 da Lei 4.737 diz que a votação deve ser anulada quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar. Muito bem. Então, o que temos agora é literalmente uma situação metafórica de faca no pescoço. Se não, vejamos. O Partido Liberal poderá entrar com um pedido de impugnação das eleições no TSE, porque já está de posse de 3 relatórios de auditorias independentes que, segundo consta, apresentam irregularidades técnicas nas urnas de modelos abaixo de 2020. Veja bem, vamos analisar o fato jornalisticamente que foi apresentado nesse feriado de 15 de novembro. O ministro disse que, havendo denúncias, o tribunal vai investigar. Suponhamos que o PL entre com uma ação de impugnação no TSE, apresentando dados intrigantes e que já estão no próprio site do tribunal. O TSE abre o processo de investigação ou nega a denúncia, mandando arquivar o pedido. E isso acontecendo, caberá ainda uma ação recursal, ou seja, um recurso ao STF que acatará ou também poderá mandar a peça para as gavetas, alegando que as provas são inconsistentes. Mas seja qual for o caso de negativa, poderá ser constatado o rompimento das estruturas institucionais, sendo entendido o judiciário como desrespeitando o que está na lei. Aí, um dos poderes, que provavelmente será o executivo, poderá pedir o artigo 142. As Forças Armadas entram em ação para moderar a República, destituindo o STF e o TSE e constituindo o Tribunal Superior Militar. Não seria golpe, porque está na Constituição. Uma vez os tribunais majoritários de fora do jogo, os militares passam a controlar o fluxo de informações, tendo acesso direto, inclusive, ao que está sendo negado, ou seja, os códigos fontes do processo eleitoral. Tendo isso em mãos, os militares poderão checar se houve mesmo irregularidades. Não havendo nenhuma, como foi atestado pelo ministro Alexandre de Moraes, o candidato eleito tomará posse sem problema algum e tudo volta ao normal. Mas, encontradas as irregularidades, todo o pessoal envolvido no processo, da ponta da pirâmide ao chão, será preso. E o Superior Tribunal Militar proclamará o segundo colocado como o verdadeiro vencedor ou promoverá uma nova eleição. O que é curioso é saber por que há tanta resistência em acabar com as dúvidas, que podem gerar uma enorme dor de cabeça em muita gente. Por que não entregar logo os códigos-fontes ou montar uma comissão de análise para esclarecimento, como foi sugerido no relatório dos militares, e, estando tudo certo, esfregar o resultado na cara daqueles que ainda têm dúvidas? Pronto! Mas por que não fazer isso? Será que tem alguma coisa tão horripilante assim que não pode ser mostrada? A nota divulgada pelo general Vilas Boas, mesmo ele estando na reserva, demonstra a insatisfação que as Forças Armadas estão com o presente momento. Ele disse de maneira bem clara para quem conseguir entender que apenas o voto é secreto, mas que todo o processo de apuração tem de ser público, mostrando de que lado estão as Forças Armadas, ou seja, da Constituição. Ouça agora o que disse o presidente da Constituinte de 88, o deputado Ulisses Guimarães.
A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. É isso. Na Constituição pode haver divergências, desacordos, mas todos temos de respeitá-la. Aquele que não respeita é traidor da pátria. Palavras do saudoso Ulisses Guimarães. As manifestações em frente aos quartéis no feriado de 15 de novembro só não foram maiores por pura falta de espaço. O que tinha ficou lotado no país inteiro. Em Brasília, nem a sequência de tempestades fez com que os manifestantes desanimassem. Muito pelo contrário, eles mostraram que sabem claramente o que querem. E manifestações inspiradas nas brasileiras também aconteceram em várias partes do mundo. Portugal, por exemplo, ficou lotado. E até no Líbano houve motociata em apoio aos brasileiros que não admitem as promessas socialistas feitas pelo candidato eleito. Aliás, ele nem tomou posse ainda e já está fazendo coisa errada. O artigo 317 do Decreto-Lei 2848, que teve nova redação do Palácio do Planalto e aprovação do próprio presidente Lula na época, em 2003, diz que solicitaram receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem é crime, com pena de reclusão de 2 a 12 anos, mais multa. Pois o presidente eleito viajou para a COP27 no Egito, de carona, no jatinho do empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da administradora de planos de saúde Qualicorp. Seripieri foi preso em julho de 2020 durante desdobramentos da Operação Lava Jato. Ora, o cara nem assumiu e já cometeu um crime segundo o que consta na lei. Será que tem alguém vendo isso? Essa semana ainda deveremos ter um desdobramento das iniciativas do Partido Liberal quanto ao pedido de impugnação do pleito de 2022. Como dito pelo próprio presidente Valdemar da Costa Neto, a peça ainda não está pronta, mas já sabemos onde chegaremos com tudo isso se as resistências aos pedidos de esclarecimentos continuarem. Estaremos aqui atentos e prontos para informar. Por enquanto é só. Um forte abraço e até lá. Uai, seu app de vídeos curtos.